Então, sejam todos bem-vindos, né, aos presentes e aos que irão assistir posteriormente, né? É um prazer apresentar esta aula, tá? Que Deus nos abençoe. Eu sou Ana das Mercês, estudante do curso de licenciatura em matemática, do IF Sudeste, né, de Minas Gerais, o campus Santos Dumont, e sou participante do projeto Residência Pedagógica, na Escola Estadual Cornélia Ferreira Ladeira, atualmente nas turmas do 6º ano. O objetivo desta aula é relacionar o conteúdo, né, grandeza de massa, temperatura e tempo, ao nosso cotidiano, nossa atualidade, assim, né, resumindo, ao nosso dia a dia, e fazendo referência à nossa saúde. Então, vamos colocar uns combinados aqui, né? Relembrando que já foi avisado no convite, o encontro está sendo gravado, deixar a câmera e o microfone desligado, ter por perto lápis, papel, uma garrafa com água, e os comentários, por favor, no chat, por favor. Se caso não estiver me ouvindo, né, o áudio falhar, a internet, eu parar de falar aqui, que às vezes eu vou falando sozinha, né, me avisem, por favor. Então, tá aí, no primeiro slide, eu escrevi o conteúdo, né, exatamente como está no conteúdo do PET, dos alunos, né, volume 4, grandeza de massa e unidade de medida de massa, grandeza de temperatura, grandeza de tempo e unidade de tempo. Então, eu vou continuar, né, com um pequeno vídeo, pequenininho, tá? 1 minuto e 58. E através dele, nós continuaremos a nossa aula, a nossa fala, em relação ao conteúdo já citado. Olá, turma! Prontos para mais uma aula de matemática? E o nosso assunto de hoje é medidas de massa. Nós já sabemos que algumas coisas podem ser bem leves e outras coisas bem pesadas. Mas em algumas situações não basta saber se é leve ou pesado. Eu preciso de ter as medidas exatas. Por exemplo, numa receita, em que se eu colocar mais ou menos do que é pedido, pode ser que meu produto saia errado. Para isso usamos a balança, mas o que é balança? É um instrumento de medida que mede a massa, o que chamamos de peso. Surgiu há muito tempo atrás lá no Egito, mas é claro que de lá para cá esse instrumento foi se modernizando, nos dando uma informação cada vez mais precisa. Para medir massa, encontramos essa unidade de medida. Grama, representado pela letra G, e quilograma, representado pelas letras K e G. A cada 1000 gramas, temos 1 quilograma. Compramos várias coisas pela medida de massa. Carne, chocolate, verduras e legumes, arroz, entre outros. Mas pense bem. Escolha bem seus alimentos. Pratique atividade física, para que você não tenha que correr da balança. E aí, aprendeu? Pegue pesado nos estudos, para não ter peso na consciência, hein? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula! Curtinho, né? Mas eu acredito que bem educativo, bem explicadinho. Então, o que o vídeo sugeriu, eu procurei fazer na prática, que é fazer uso de uma balança e usar, que eu já faço uso, aliás, no meu cotidiano, né? Que é para medir, né? Chamar ferir o meu peso, né? Então, meu peso atual, uma vergonha, teria que diminuir aí, mas
eu resolvi apresentar, não esconder, falar realmente a verdade. Então, meu peso atual, como pode ver aí no registro da balança, são 60,9 quilogramas. Isso eu fiz com o intuito de convidar, né, os participantes da aula a estar fazendo também essa conversão. Embaixo eu coloquei, não sei se está bem visível, deixa eu passar o mouse aqui, ó, 60,9 quilogramas. Fiz a conversão para gramas, que são 60.900 gramas. Anotei também o quilograma aqui, ó, do meu filho e do meu esposo. E o convite é esse aqui. A primeira atividade seria essa, ó. Anote seu peso das pessoas que moram com você e faça a conversão. De quilograma para grama. Normalmente aqui, né, a gente só fala quilo, né? Comprei 1 quilo de arroz, estou pesando 60 quilos, né? Mas a referência correta é quilogramas. Que a letra K, qual foi falado no vídeo, a letra K e a letra G para quilograma. Para gramas, é somente a letra G minúscula. Aí, o que a matemática tem a ver, né? Com a nossa saúde aí, saber só esse nosso peso aqui, só esse meu peso que eu apresentei aqui, é referência para uma boa forma, para estar em bom estado de saúde? Não. Nessa balança aqui também eu consigo ver a porcentagem, a quantidade de quilos de gordura, a quantidade de massa muscular. É lógico, só o médico consegue fazer uma avaliação precisa, né? Mas o que eu quero dizer, que eu quero colocar aqui, que os números que nos são apresentados com relação ao peso, com relação às nossas medidas, não é referência certa para a nossa saúde. É preciso de uma avaliação em conjunto. 60,9 quilogramas está muito gorda. Não. Tem que ter a referência com relação à gordura, com relação à massa muscular. Muitas das vezes isso não é o que eu já falei, né? É a referência certa. Não pode ser avaliado só esse número, tem que fazer referências a outros números, a outras quantidades, né? Vamos adiantar aqui. Então, essa foi a primeira atividade sugerida. A segunda atividade, com base de cálculos para 1 xícara de chá, referências que eu peguei da internet, tá? Não é preciso também, não. 1 xícara de chá equivale a 160 gramas. 1 colher de sopa, 18 gramas. Então, eu trouxe uma receita que eu consigo fazer. Eu não achava justo eu pegar algo da internet ou algo que eu ouvi falar sem dominar. Então, essa receita que eu vou apresentar, eu sei fazer. Receita para massa de salgado. Então, qual que é a atividade aqui para os alunos e para os interessados em fazer? É pegar uma receita conhecida e fazer a conversão de gramas, né, da quantidade de xícaras para a quantidade total. Vou explicar melhor. 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara é 160 gramas. Então, para o total de farinha para essa receita, eu vou precisar de 540 gramas. O que eu fiz aí? Peguei 160 gramas e multipliquei por 4. E achei aqui, ó, 540 gramas. 3 colheres de sopa de margarina. Como eu já falei, citei aqui no enunciado, né? 18 gramas é 1 colher, vezes 3, 51 gramas. Então, essa é a atividade, ó. Pegar uma receita e fazer a conversão, fazer a multiplicação da quantidade de ingredientes que vai precisar. 4 xícaras de leite, tempero a gosto. Esse meu tempero a gosto aí é a cebola e o sal. Eu só coloco esse tempero. Mistura todos os ingredientes em uma panela, depois leve ao fogo sem parar de mexer, até formar uma massa uniforme e soltar da panela. Espere esfriar e faça o recheio de sua preferência. Como aqui eu me propus a estar colocando a saúde, né? Essa receita, essa massa para salgado, ela pode ser frita
mas para a saúde é melhor que façamos uso dela, né, depois do recheio, da preferência, seja com frango, com carne moída, com salsicha. Ela também, ela pura também, sozinha, é muito gostosa. Sem ser frita, pode ser assada, né? Pode colocar ela para assar, fica muito bom também. Aí, ó, vou ler, o que eu já falei, eu vou ler. Sugestão de atividade. Escreva uma receita, destacando a quantidade em gramas ou quilogramas que são utilizados. Aqui, eu quero falar também que muitas das vezes a gente chega na padaria e fala assim, me vê 100 gramas de mortadela, né? E gramas, tem grama relva, né? Mato, né? E gramas, gramas é relva, a grama, né? A grama que tem no gramado do campo de futebol. E aqui é quilogramas, então é 200 gramas seja de mussarela, de mortandela, aqui no caso, né? 160 gramas de farinha de trigo. Quer fazer alguma colocação, professor Flúvio? Muito bem explicado, Ana. Parabéns. Está muito ótima aula, viu? Tá, então vou dar continuidade. Por favor, qualquer coisa me corrija. E agora, a grandeza de temperatura, né? O grau Celsius é a unidade que se utiliza para a grandeza física da temperatura. Representada aqui, né, por esse círculo elevado, né, e a letra C maiúscula. Aqui a representação é feita aqui, ó, com esse círculo menor elevado e a letra C maiúscula. Instrumento que fazemos uso é o termômetro. A nossa temperatura normal é 33 graus Celsius. Abaixo do normal, 34 graus Celsius. Estado febril, 37, febre 38, febre alta 39, febre muito alta 40. Aí eu trouxe alguns exemplos aí que nos é muito familiar devido à pandemia que ainda estamos passando, né? Que é a febre, no caso, a febre alta, é um dos principais sintomas da Covid, como está nesse desenho desse menino, e aqui, no caso, uma pessoa, uma mulher, segurando um termômetro, para ilustrar essa parte. Aí eu trouxe anotado aqui os sintomas da temperatura inferior aqui, ó, a 35 graus. Então, a temperatura normal do ser humano são 36, a inferior a isso, a pessoa começa a sentir arrepios, leve dormência nas mãos e nos pés, as extremidades ficam azuladas, a gente fala assim, né, muitas vezes a gente olha para a pessoa, nossa, você tá roxo, né? A pessoa começa a apresentar esses sintomas. Perda de sentidos e dificuldade para respirar. Isso eu estou falando da temperatura abaixo do normal. E a febre alta, como tem sido muito falado aí, né, dos sintomas da Covid, é sensação de calor intenso, a pessoa fica suando muito, dores musculares, irritabilidade, indisposição e perda de apetite. E o que isso tem a ver com a matemática? Isso que eu quero colocar para quem está assistindo, né? Isso tudo são os números que nos indicam, a gente sabendo a temperatura que o nosso corpo está, né? O que está acontecendo, a gente consegue tomar providência, ver o que vai fazer, né? Por isso que eu sou apaixonada com a matemática, estou tendo essa oportunidade de estudar, porque ela está por toda parte, ela nos auxilia muito, né? E muitas das vezes a pessoa tem aversão, porque não foi bem explicado, não foi passado para a pessoa como que ela é encantadora, como que ela nos auxilia, né? Ajuda muito mesmo a matemática. Quero fazer uma referência aqui, como eu apresentei, né? A temperatura abaixo do normal e acima do normal, que é o estado febril, eu quero colocar o choque térmico. O que é choque térmico, né? O que acontece?
a pessoa fica com tontura, rosto corado, gelado, tremores, pressão, e chega até a dar uma paralisia facial. Isso que eu estou colocando, né? Estou colocando que é para a gente conhecer o nosso corpo, ter acesso, identificar como que é preciso. Por exemplo, está sentindo muito frio, tem que aquecer. Tá com a febre, né? Tem que procurar ajuda, tem que ter a medicação, tudo direitinho. E aqui eu não anotei, mas tem uma atividade, uma sugestão de atividade, que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, é com música. Com música. Então, seja com a grandeza de massa, seja com a grandeza de temperatura, seja com a grandeza de tempo daqui a pouco, eu queria fazer um convite para estar observando as músicas, né, que a gente tem o costume de estar escutando, né? Tem música que fala de temperatura? Tem música que fala de unidade de massa? Tem uma, e que as músicas nos auxiliam, né? Nos acalmam, nos confortam, né? E a música, com certeza, tem muita música relacionada com a matemática. E aqui eu consegui uma, só um pedacinho, tá? Não vou colocar ela toda, não. Para vocês ouvirem, ó. Esse seu coração frio, beijo quente, tá dando um choque térmico na gente. Com tanto esquenta, esfria, nosso clima varia. Já já eu fico doente. Então, o que eu quis com esse pedacinho dessa música, né? Quente e o frio, a mensagem dessa música realmente fica doente, realmente faz mal. Então, às vezes tem umas músicas com umas letras horríveis, né, que não tem nada a ver, que não nos educam, mas essa, apesar de não ter o sentido para isso, eu quis trazer porque nesse início de letra, ela nos coloca uma realidade muito certa, né? Não sei se quem está ouvindo tem conhecimento, mas eu já tive conhecidos que teve esse choque térmico e realmente precisou de fisioterapia, foi muito difícil, né? Então, esse conhecimento de grau certo da temperatura do nosso corpo, evitar esse choque térmico no nosso corpo é muito importante. Evitar o quê? O frio, você está saindo de um banho quente, acha que não tem nada a ver abrir uma porta fria, né? Tem sim. Pode fazer muito mal, né? Ou então tá fazendo muito frio lá fora. Eu vou sair sem blusa. Mãe é muito com isso, né? A gente às vezes não ouve, né? Leva um agasalho, vai bem agasalhado. Não, isso é bobagem. Não é bobagem. Tá fazendo muito frio. O nosso corpo tá nessa temperatura que é o normal, 33 graus Celsius. A gente sai do lado de fora de nossas residências e está uma temperatura muito baixa, a gente pode ter um choque térmico, sim. Isso que eu estou falando é uma professora leiga, né? Quem sabe explicar melhor seria um médico, um profissional da saúde, mas a gente tem que ter noção do básico, né? A gente tem que ter noção do básico de tudo, seja da saúde, seja do conhecimento do nosso corpo. Então, o básico já nos auxilia muito. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana. É interessante mesmo, né? Choque térmico. É como você falou. Às vezes a gente na adolescência, criança, as mães da gente sempre falando para a gente, às vezes teimosia, né? Pegava aquele choque térmico e ficava muito doente. Isso mesmo. Então, às vezes nem dá essa paralisia facial, né? Não passa muito mal. Mas os sintomas que a gente mais vê é a gripe, a pessoa fica resfriada, né? Deixa eu passar para frente aqui, senão eu vou estendendo a minha fala. Então, normalmente, a água em temperatura ambiente, repetindo a minha fala, gente, são dados que eu peguei da internet, não são dados precisos, mas que nos auxiliam a estudar, tá? Então, vou repetir. Normalmente, a água em temperatura ambiente são 20 graus Celsius. A água congelada, 0 graus Celsius ou menos de 0 graus. A água gelada, quente ou fervendo, tem a temperatura condicionada. Condicionada a quê?
Então, eu trouxe uma imagem do gelo e trouxe a imagem de uma panela, né, com água fervendo, né? E engraçado, quando eu estava ensaiando aqui com o meu filho e com o esposo, né? Aí eu fiz a pergunta: como que eu fico sabendo a temperatura aí do gelo? Não tem muito como, né? Eu acho, né? Mas como é que eu fico sabendo, por exemplo, a temperatura dessa água fervendo aí, né? Aí a resposta que eu tive deles foi que é só colocar o dedo aí dentro, né? Aí fazendo gracinha comigo e tudo, mas eu falei, vai queimar o dedo. Mas a resposta já está no slide anterior, do que foi dito anterior. Como que eu fico sabendo a temperatura? Através de um termômetro específico para isso, né? Não é o termômetro que a gente afere a temperatura da gente, mas com um termômetro específico, eu consigo saber a temperatura, seja da água gelada, ou seja da água fervendo aí, que está nessa panela. Por isso que eu pedi, né, lápis para estar fazendo anotações, o papel e a água, que aí chegou agora o momento da água, né, que eu pedi para estar perto de vocês aí, que é uma garrafa com água. Essa água que está com vocês aí, temperatura ambiente, provavelmente está em 20 graus Celsius ou mais. Se tiver gelada ou se tiver quente, só com termômetro para a gente estar sabendo a temperatura precisa. Dá para a gente prever, né? Ter uma noção. A gente sabe falar com precisão que minha água está em temperatura ambiente, sem saber o grau Celsius certo. Mas a gente fala através do paladar, né? Ou através de colocar a mão, né? Então a gente sabe se a água está em temperatura ambiente. Tá agradável. Não, tá gelado. Não, tá muito quente, tá fervendo, não posso pôr a mão, né? E agora, a grandeza de tempo, né? Aí eu trouxe como título o tempo, nossas preferências e situações. A unidade de medida de tempo, hora, minuto e segundo. 1 hora é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Aí, o que esses desenhos que eu trouxe, né? Quero falar primeiro aqui desse carro de Fórmula 1 aqui, né? Esse carro de Fórmula 1, o que ele está fazendo aqui? Ele está simbolizando as atividades físicas, né? Atividade física, as corridas, né? Que segundo é muito importante, né? Faz muita diferença para a largada da corrida, Fórmula 1, corrida de 100 metros rasos, natação. Então, aqui, segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo, faz muita diferença mesmo para os atletas, né, para os pilotos. Aqui eu trouxe também a imagem de um relógio, né? Que é o que nós estamos falando agora, de hora, minuto, segundo. E esse relógio, eu quis trazê-lo, que eu acho que é bem diferente, que são os números, os algarismos em números romanos, né? Bem antigo, na época, que como pode observar, não é a letra I, né? Um traço, o 4. São 4 traços, não é como a gente conhece, né? Que é um traço e a letra V. Então, eu quis trazer para ilustrar aqui a aula também. E essa cama elástica aqui, como eu fiz referência ao meu peso, a minha preferência por música, ao cuidado com a saúde que nós devemos ter, que foi iniciado lá no vídeo, né? Saúde, cuidado com a alimentação, sugerindo atividade física, eu quis trazer também aqui a cama elástica, que eu faço uso, que eu gosto muito de pular. E aqui, o que isso tem a ver aqui com o tempo, né? Gosto muito, mas como eu estou aqui, como eu coloquei na frase aqui, ó, quando gostamos do que estamos fazendo, o tempo passa rápido. Porém, se não é uma atividade agradável, ou é uma situação de esforço, o tempo custa passar. Então, aqui nessa cama elástica, quando eu estou fazendo a minha atividade física, eu custo pular 20 minutos. Apesar de gostar, apesar de ser prazeroso, é esforço, né? O corpo está esforçando. Então, o tempo custa passar. Então, aqui, eu não anotei, mas eu trouxe pronto, né? Vou falar que 20 minutos que eu faço de exercício aqui
nesse elemento, nessa cama elástica, 20 minutos, vezes 60 segundos, vezes 60, né? Que eu quero saber quantos segundos são, dá 1.200 segundos. Aí convido também a quem quiser, né, a pegar uma atividade que gosta de fazer, né, e multiplicar aí para saber quantos minutos, para saber quantos segundos. Que minutos eu acho mais fácil. Mas a sugestão de atividade é para saber quantos segundos são. Aí eu termino aqui a minha apresentação e a minha fala com tudo que eu coloquei, que façamos um bom uso do nosso tempo, né? Para, mesmo não sendo uma atividade gostosa, prazerosa, que façamos um bom uso com estudo, né? Cuidando da nossa saúde e reforçando como a atividade, como a matemática auxilia na compreensão do bom uso dos elementos à nossa volta, para manter a nossa saúde, para saber a quantidade de alimentos, para preparar a receita, no controle da temperatura, né? Na quantidade de tempo que dedicamos aos estudos, né? Inúmeros fatores relacionados à nossa vida, a matemática nos auxilia. Apresentar aqui as minhas referências, né? Primeiro, é claro, o plano de estudo tutorado, o PET, a páginas 35, 36, do 6º ano, do volume 4 de 2021. Os sites aqui, não sei se está bem visível aí, mas os sites que eu pesquisei, as figuras, né? E os conteúdos que eu pesquisei relacionados ao que foi dito. Quer fazer alguma colocação, professor? Quem está presente? Excelente aula, viu, Oni? Que você falou, né? É muito importante. Essas medidas aí, ó, é muito importante no nosso dia a dia, principalmente para você saber peso, entendeu? Quantos quilos de... Eu vou fazer um doce, saber a proporção. Eu quero fazer 5 quilos de doces, por exemplo. Eu vou fazer 5 quilos de doce, na proporção, vou gastar 1 quilo de açúcar. Mas se eu fizer menos, eu vou gastar menos açúcar. Então, você sabendo essas transformações de quilo, de grama, mas eu não vou gastar 1 quilo, vou gastar menos de 1 quilo. Então eu sei que 1 quilo é 1.000 gramas, então eu vou gastar 400, entendeu? Essas transformações, como a professora Ana falou, é muito importante. O tempo é muito importante no dia a dia. Eu gasto 15 minutos daqui na cidade para mim só ir, mas quanto tempo se eu gastar se eu for umas 4 vezes na cidade, né? Em minuto vai transformar em hora. Isso é muito, nossa, excelente aula, é muito importante. É como a professora Ana falou, a gente tem que aprender a usar isso no dia a dia, no nosso cotidiano. A matemática está comprovado, como eu falo para eles na sala de aula, professor, e está comprovado, até para fazer um bolo, aí, está comprovado, a gente precisa da matemática. Verdade. Eu vou encerrar a gravação, então, eu espero ter contribuído para o aprendizado de quem está assistindo. E parabéns a Emily, né, que nas próximas aulas, mais alunos venham assistir a aula, que foi uma aula de muito conhecimento. Eu, particularmente, eu aprendi muito. Aula bem didática, uma aula dinâmica, muito prazerosa de assistir. Parabéns. Agradeço Se Deus quiser, muito. nas próximas aulas vai ter mais alunos. Agradeço muito. Chegou agora, se não me engano, Henrique Silva. É aluno, professor Flúvio? Henrique, boa tarde para você, para a Emily. Você chegou no final da aula, Henrique? Mas depois eu te mando no privado e lá no grupo também a professora vai mandar o link lá da gravação. Então, espero ter contribuído para o aprendizado. Grande abraço, fiquem com Deus.